Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Esse podcast traz temas todos relacionados a autoconhecimento. Minimamente, os temas e as pessoas que sentam aqui vão te fazer pensar sobre algo. Hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre a educação. Educação, escola, formação. Você coloca o seu filho de pequenininho, espera que no ensino médio ele esteja prontinho para ir para a faculdade. Então, esse assunto é bem interessante. E para falar de educação, eu trago aqui Felipe Domingues. Ele é CEO da Lectus. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito esse convite para falar um pouquinho sobre educação aqui. Eu que agradeço. A educação, de uma forma inesperada, me encantou, apesar de ainda muito jovem. E desde então tem sido o meu motivo profissional. Bacana. E olha, já aproveitando o que você falou desde muito jovem, eu acho que vocês vão se surpreender, né? Realmente super jovem, envolvido na educação, poder fazer qualquer outra coisa, mas é apaixonado por educação. Quando isso nasceu em você e como isso aconteceu na sua vida? Me fala. Então, é interessante porque nem sempre foi assim. Não, me Não. conta. Bom, eu acho que quando a gente pensa no que a gente faz, é importante a gente olhar para o que nossos pais fazem ou fizeram. Eu acho sempre muito importante relembrar que somos metade nosso pai, metade nossa mãe. Isso eu adoro, lembrar sempre. E a partir disso, essa compreensão fez total sentido para que hoje eu fizesse o que eu faço. Então foi um processo longo, sofrido, de ressignificação. Bom, para as pessoas entenderem um pouco melhor, falar um pouco da minha história. E as pessoas precisam entender isso para conseguirem compreender algumas decisões que eu tomei. E eu tive que fazer isso para também compreender essas decisões. Durante os 9 anos que eu comentei anteriormente que eu faço análise, né, como paciente. Então, quando eu tinha 3 anos, os meus pais se separaram. A minha irmã ainda era uma bebê de colo. E eu lembro como se fosse hoje a cena da minha mãe indo embora da casa do meu pai e nós indo embora com ela. Naquela época ainda não existia guarda compartilhada, então geralmente os filhos ficavam com a mãe e no meu caso, a cada 15 dias a gente passava um final de semana com o nosso pai. Esse foi um momento crucial na minha vida, porque a partir daí eu desenvolvi uma dor que me acompanhou ao longo de muito tempo da minha vida e que constantemente eu tenho que olhar para ela novamente e retrabalhar, porque ela acaba aparecendo em outros contextos. Então, se a gente deixa de olhar para algo que foi intenso nas nossas vidas, que no mundo da psicanálise a gente chama de trauma, né? Isso impacta a nossa vida de forma inconsciente. Ou seja, isso acaba fazendo com que nós tomemos algumas decisões sem ter o livre arbítrio. Generoso da sua parte compartilhar essa história. Poderia nem comentar aqui, mas é precioso, né? Como a gente pode ficar vulnerável e ficar vulnerável nos fortalece sempre, né? Obrigado pela troca aqui. Imagina, eu acho que é importante explicar esse processo, porque a partir desse momento, e isso todos nós sofremos com coisas diferentes, porque cada um absorve e enxerga o que acontece na própria vida com o próprio olhar. Então, a partir de algo que acontece na sua vida que te causa uma dor insuportável, o nosso cérebro, por mecanismo de defesa, ativa o que nós chamamos de recalque. Então, a gente guarda aquilo no fundo do nosso inconsciente para que seja suportável continuar existindo. Então, esse é o mecanismo de defesa do cérebro. Natural. E, posteriormente, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente faz uma coisa chamada sublimação. Ou seja, a gente transforma isso que foi uma dor muito grande
E aí tem, enfim, é muito mais complexo do que isso, né? Tem todas as questões da infância, da sexualidade, das nossas relações com a mãe, com o pai, ou também com aqueles que fizeram esse papel de função materna e função paterna. E a gente transforma isso para algo que contribua socialmente e que, ao mesmo tempo, seja aceitável dentro da nossa cultura. Bacana. E vocês já vão entender por que eu comecei daqui a história. Então, com os meus 11 anos, eu comecei a refletir que, bom, se eu já passei uma grande parte da minha vida morando com a minha mãe, nada mais justo do que eu passar agora uma grande parte da minha vida morando com o meu pai. Que interessante isso. Foi algo bem racional, obviamente que existem explicações mais profundas, que eu não vou entrar aqui no detalhe que não faz sentido, mas... E você viveu isso, então? Você foi viver com seu pai um período. Exatamente. Então foi um momento bastante importante, porque obviamente a partir disso alguns conflitos começaram a existir. Eu pensava de um jeito, minha mãe pensava de outro, Natural. Meu pai pensava de outro. Graças a Deus. Exatamente. E é claro, eu pensava com a ingenuidade de uma criança, de um adolescente, né? Pré-adolescente de 11 anos. Mas, felizmente, a gente conseguiu entrar num consenso e eu fui morar com o meu pai a partir de então. E a minha irmã, que é 3 anos mais nova, continuou morando com a minha mãe. A partir disso, eu comecei a ver a minha mãe a cada 15 dias e a minha irmã continuou vendo meu pai a cada 15 dias. E é claro que isso não era algo tão Uma rígido. regra. Apesar dos meus pais terem se separado, eles sempre tiveram uma relação minimamente saudável. Mas o que importa no contexto de uma criança é como ela está interpretando o que está acontecendo. Interpretação. Não o que de fato está acontecendo. Então, enfim, desde Freud, isso já é algo muito antigo. A psicologia, muitos não devem saber, mas a psicologia surgiu da psicanálise. Eu não sabia disso, eu fiquei chocado quando eu soube, inclusive. Então, a partir desse momento, eu comecei a morar com o meu pai. Perdi um pouco agora a linha de raciocínio, mas eu comecei a morar com o meu pai. O que te inspirou na educação? Então, ou não? Mais ou menos. Eu comecei a morar com ele e dentro desse período, aliás, justamente no começo desse período, eu também queria estudar na escola dele. Porque exatamente nessa época ele estava iniciando o Fundamental 2, ou seja, o 6º ano no Lectus. Por quê? Ele começou a escola como cursinho. Professor de matemática, formado em física, deu aula nas grandes escolas aqui de São Paulo. E por ele ser uma pessoa carismática e ensinar a matemática de um jeito simples, ele era muito adorado pelos estudantes. Então começou a dar aulas particulares. Essas aulas particulares, de repente, viraram aulas em grupo. E essas aulas em grupo, elas viraram cursinho. Depois de um determinado tempo, esse cursinho acabou dando início ao ensino médio. Então, ele começou a 3ª série do ensino médio, depois a 2ª série, depois a 1ª série. E depois de alguns anos, inaugurou o ensino fundamental 2. E foi bem essa época que eu fui morar com ele. Então, eu também queria estudar na escola do meu pai. Que eu sempre tive como grande exemplo. E por isso que é importante a questão do exemplo que a gente estava falando anteriormente. Fundamental. As maiores referências de uma criança é pai e mãe. Então, mais importante do que se é falado para as crianças, é aquilo que as crianças veem ser feito. Então, a questão da atitude que a gente conversava anteriormente. Você pede para o seu filho ler mais, só que você não lê.
Você pede para o seu filho cuidar da saúde, mas você não cuida da saúde. Você pede para o seu filho se alimentar melhor, mas você não se alimenta bem. Você fala que para o seu filho, muitas vezes, que é errado consumir bebidas alcoólicas, usar droga, fumar, mas muitas vezes os pais e as mães fazem uso de bebida alcoólica, de drogas, fumam. Então, assim, aquele outro exemplo. Não grite. Grita. E você faz isso gritando. Então, como que você pede para alguém parar de gritar? Gritando. Então, essas questões são muito importantes justamente porque você é a maior referência do seu filho. E você foi buscar ali um pouco de inspiração com o seu pai. Você queria estudar na escola que era do seu pai, foi aí que Exatamente. veio Então, a assim, grande paixão. eu comecei aos 11 anos a morar com ele e comecei também a estudar na escola dele. Eu sempre fui um estudante que teve muita facilidade em aprender e, ao mesmo tempo, sempre fui muito comprometido com isso. Porque se eu não fosse, eu também não conseguiria aprender com tanta facilidade. Então, esse não foi um problema na minha vida em nenhum momento. Porém, em alguns momentos da minha vida, eu me recusei a ter um bom desempenho por questões que estavam acontecendo em casa. Ou pelo modo como eu interpretava essas questões. E agora que eu lembrei por que eu falei da questão da psicanálise e da questão de Freud. Porque não necessariamente somente o que acontece na realidade é o que impacta a criança ou nós, adultos. O simples fato de você fantasiar alguma coisa já faz com que você tenha uma série de mudanças emocionais e uma série de registros diferentes. E a gente entra também naquela questão, da neurociência. Será que o pensamento positivo faz de fato alguma diferença em nossas vidas? E aí a gente fica pensando no poder da mente, no poder do cérebro, no poder da consciência. Se não fizesse, não existiria placebo. Sim. O efeito do medicamento placebo não existiria. É o resultado, é a prova. Exatamente. Porque o placebo, ele só faz efeito, ele só tem resultado porque você acha que você está tomando um medicamento que vai te ajudar. Quando, na verdade, você não está. Então, a única coisa que está agindo é o pensamento. Sim. Ou seja, faz total sentido. Então, se isso acontece para coisas boas, também acontece para coisas ruins. Então, a partir disso, eu comecei a estudar lá e quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu estava no ensino fundamental 1. Para mim, tudo que era debatido e passado pelos professores e ensinado era muito fácil. Então, eu prestava atenção nas primeiras explicações ou fazia as perguntas certas. Eu acho que isso, na verdade... O Alberto, meu pai, sempre falou isso, que o mais importante é você saber fazer a pergunta certa, e ele falava isso já há 20 anos atrás. Hoje, para você usar a inteligência artificial, uma das únicas coisas que você precisa saber é fazer a pergunta certa. Sim. Então, com isso, eu conseguia pegar os ensinamentos muito rápido e eu aproveitava esse outro tempo para causar, basicamente. Então... Por eu não estar aceitando a condição que eu vivia, que era uma condição de separação dos meus pais, eu também não conseguia aceitar as regras que existiam dentro da escola. Eu queria que fosse diferente. Ou seja, tinha um conflito interno e ele ia para esse conflito externo dentro da escola. E por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que acontece com toda criança e adolescente. Sim. Não necessariamente por conta desta origem, mas por outras questões. Então, quando está acontecendo algum problema com aquela criança, e a gente entra agora na questão psicopedagógica, a gente tem alguns fatores, alguns motivos possíveis. Sim. Questões de herança genética, questões biológicas, questões escolares ou questões familiares. Tudo isso está no entorno e interfere na educação da criança. Como ela vai aprender. Exatamente. E isso interfere na vontade de aprender,
na vontade de conhecer o desconhecido. Isso interfere na capacidade de aprender. Se aquela criança não está aberta à aprendizagem, ela não vai aprender. A energia dela pode estar numa emoção, em outro lugar, e por isso ela não se desenvolve ali. Com certeza, com certeza. Esse pode ser um dos motivos. Então, não é possível você ensinar quem não quer aprender. E muitas vezes não é algo consciente, é algo inconsciente. É algo que nem aquela criança, nem aquele adolescente, na maior parte das vezes, inclusive, não sabe. E aí vai muito de encontro com a filosofia que a gente tem dentro da escola, né? E hoje eu, como mantenedor, diretor e professor da matéria de business, que a gente pode falar um pouco depois, de não acreditar em como a reprovação acontece na maior parte das escolas. Porque se essa reprovação está acontecendo muitas vezes por uma questão desconhecida pelo aluno, pela escola e pela família, será que a reprovação vai ajudar? Será que a reprovação é a resposta? Eu acho que é bem interessante, né? Porque aí falando desses 3 pilares, né? Tem coisas por trás, né? Então, assim, o porquê de tanta reprovação, né? De fato faz sentido, tem que reprovar, tem um interesse por parte da escola, tem uma negação por parte da família. O que tem? O que faz com que essa reprovação seja uma coisa tão significativa, a gente vê? Essa luta contra, ou essa coisa do reprovar. Isso é o que a gente vive hoje, né? Sim. A reprovação, muitas vezes, ela é o sintoma. Sintoma de um problema. Se ela não é o problema, se ela não é o problema, ela não pode ser a solução. Se ela é o sintoma de um problema que está acontecendo fora deste contexto, não é o jeito de resolver. Não é assim que se resolve esse problema. E esse problema ele vai se resolver através do próprio processo educacional. Então, tem a questão do bom senso, do olhar psicopedagógico, do olhar pedagógico. E, enfim, dentro da psicopedagogia, a gente tem filosofia, sociologia, neurologia, psicanálise, psicologia, pedagogia. São essas as principais vertentes. Então, tudo isso interfere no processo educacional, no processo de aprendizagem. E a psicopedagogia, ela surge do quê? Ela surge das dificuldades de aprendizagem. Ela surge como resposta. Ou seja, se existem dificuldades de aprendizagem, de onde elas vêm? Qual que é a origem? A partir disso, quais são as dificuldades de aprendizagem? E como a gente pode pensar numa solução para cada uma delas? E o envolvimento com os pais, porque a gente entende que o corpo docente ele está preocupado, preparado para olhar para essas questões, mas tem uma parte também que foge da escola. E tem um envolvimento, a escola está comprometida com a família é envolvida para tomadas de uma decisão ou quando se tem um problema? Eu trabalho com educação há 9 anos, desde quando eu comecei a trabalhar, na verdade. Até hoje, eu tenho 100% de precisão no que eu vou dizer agora. O processo educacional, ele nunca falha quando nós temos o funcionamento de um tripé. Escola, família, aluno. Perfeito. Impossível falhar. Também é verdadeiro que, quando esse tripé não atua em conjunto, de forma ativa, na mesma direção, sempre dá errado. Vai dar um problema. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, essa é uma verdade absoluta que eu tenho percebido até hoje. A gente poderia entrar na questão filosófica, né? Se existe de fato ou não verdade absoluta. Mas é algo que eu tenho observado e, a partir disso, eu tenho agido para que isso consiga ser feito. Porque o meu objetivo principal é que o processo educacional dê certo.
E antes de eu continuar a minha história, só para fazer um fechamento, o que acontece hoje na maior parte das escolas que a gente tem no país, que são essencialmente escolas conteudistas. Quando eu falo escolas conteudistas, são escolas que têm como foco principal o conteúdo e têm o conteúdo como foco principal, porque o objetivo final é o vestibular. Sim. Essas escolas, elas miram diretamente o resultado acadêmico. E quando a gente mira diretamente o resultado acadêmico, a gente foca nos números. Porque o resultado é um número. É um número. A nota que aquele aluno desempenha, tira no E final eu vejo muita do escola, trimestre. Felipe, apostando inclusive em ensino médio, que vai dar resultado em universidades, né? Põe uma faixa, divulga, né? Isso hoje virou uma missão nas escolas conteudistas. Estou certa? Sim, na minha concepção, isso tem que ser um dos objetivos de todas as escolas. Só que, veja, um dos, Um dos. não o único. Sim. E o problema está aí, quando vira o único. Uhum. Porque a partir do momento que a gente tem o foco no resultado acadêmico, a gente esquece que no meio desse processo nós temos um ser humano. Uhum. E nós esquecemos, por consequência, que esse ser humano, se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai ter resultado. Então, a gente tem que dar um passo para trás. Uhum. Esse ser, esse estudante, ele está bem emocionalmente? Se ele não estiver, o resultado não importa. Tá. E Porque Felipe, ele não vai conseguir. nessa linha ainda do que você está falando, agora uma pergunta aqui, porque acho que as pessoas devem estar curiosas também. Sim. A escola, de uma maneira, ela tem um olhar diferenciado, então, para um desenvolvimento emocional dessa criança? As escolas no geral? A sua em especial? Com certeza. Na verdade, esse é talvez um dos nossos maiores diferenciais. Porque se eu quero que aquele estudante tenha resultado dentro desse processo educacional, eu preciso olhar para esse conforto emocional. Sim, sim. Perguntei da sua porque a gente sabe que existe duas realidades completamente, um abismo, né? Sim, Entre ensino público e ensino privado. completamente. A gente sabe que é um abismo, não tem como ser Infelizmente. diferente, infelizmente, né? Tem um sistema lá que não reprova, tem um sistema que... Enfim, é uma outra... Por isso que eu perguntei especificamente o quanto a escola é comprometida com isso. Porque eu particularmente vejo que não tem outro caminho. Não dá para você trabalhar só em inteligência racional, você tem que trabalhar ali inteligência emocional, inteligência espiritual. Esses três pilares andam junto, é o que nos forma enquanto ser humano. Então, a escola tem esse compromisso, sim, está envolvida. Sim, quando a gente olha hoje para o ambiente empresarial e pega como exemplo as grandes empresas, muitas vezes essas grandes empresas, as multinacionais, preferem contratar pessoas que têm as soft skills desenvolvidas em detrimento das pessoas que têm as hard skills desenvolvidas. Sim. O que isso significa? Elas preferem, para além daquelas pessoas que têm habilidades técnicas, pessoas que tenham habilidades de trabalhar em equipe, de resolver problemas, de serem criativos nessas soluções, de conseguirem se comunicar, Lidar com conseguirem frustração. vender, lidar com frustração e uma série de outras coisas que estão relacionadas ao autoconhecimento, porque, de novo, eu repito, esse movimento de dentro para fora, ele é fundamental, ele é a resposta para muita coisa. Então, se as crianças dentro da escola não desenvolverem essa capacidade de gestão das emoções e, essencialmente, o autoconhecimento, eu falo muito para os alunos na escola que o conhecimento mais importante é o autoconhecimento, Sim. porque todos os outros derivam do autoconhecimento. Né? Se eu sei como eu sou e como eu funciono, eu sei sobreviver nesse mundo, né? Sei como lidar com a minha raiva, minha frustração, né? Exatamente. Tudo que tem dentro de nós. Né? E você se abre para a aprendizagem. Sim. Eu lembrei de uma coisa muito interessante. Esse ano eu me formo psicopedagogo. E no primeiro semestre, são 2 anos de formação. No primeiro... A tua primeira formação é administração, não? Economia? eu sou formado
Posso falar aqui as Por faculdades? favor, por favor. Eu sou formado em administração pela ESPM, Sim. Administração de Empresas. Uhum. Para quem não conhece, a ESPM ela tem foco em marketing, é Uhum. uma referência no Sim. país. Depois, eu fiz gestão escolar na UAM. E por que eu tive que fazer gestão escolar? Eu tive que fazer gestão escolar porque, para ser diretor, eu preciso ter essa formação, visto que eu não tenho pedagogia. Uhum. Eu não sou pedagogo como Uhum. formação. Então, eu tive que fazer essa formação. E E, depois a psicopedagogia. paralelamente, eu comecei essas duas formações ano passado. Paralelamente a isso, a psicopedagogia na PUC. Uhum. E aí é interessante porque o meu pai é formado em física pela PUC, a minha mãe se formou alguns anos atrás psicanalista pela PUC, em especialização, e agora eu estou também fazendo isso. O meu pai brinca que somos todos filhos da PUC, né? Então, voltando na minha época de escola, para a gente chegar até essa minha formação, todos os momentos que eu deixei de desempenhar ou inconscientemente ou conscientemente por conta de questões que estavam acontecendo na minha vida. Então, eu sei que se um aluno não está desempenhando, está acontecendo alguma coisa na vida dele que justifique isso. E enquanto diretor de escola ou professor, eu tenho que conseguir olhar isso, por mais desafiador que seja, dentro de todas as realidades que a gente tem dentro do Brasil. Sim. Então, eu sempre tive notas muito boas, geralmente acima de 8, 9, 10. Existe até, inclusive, uma estatística a estatística, na verdade, todo aluno que entra em medicina, em universidades públicas, ele precisa, desde o 6º ano, ter tirado notas de 8 para cima, durante todos os anos de escola. Porém, o fato dele fazer isso não dá garantias de que ele vai conseguir entrar em medicina em universidades públicas. E eu escutava muito isso do meu pai, mas eu nunca tive uma pressão em casa para ter resultados. Eu acredito que esse meu comportamento veio do exemplo que eu tive dentro da minha família. E não somente isso, não somente do exemplo que eles me deram frente aos comportamentos que eles tinham. Eles, durante muitas horas ao longo da minha vida, dedicaram a me ensinar coisas, a sentar comigo e falar, olha, vamos fazer isso. Meu pai era formado em física, professor de matemática. Eu ficava horas com ele fazendo exercício e não é porque necessariamente eu gostava da matemática, mas eu gostava de estar com ele. A conexão. Então, é aquela questão do tempo de qualidade, do tempo que o pai e a mãe dedicam para aquele filho. Às vezes você não tem muitas horas no dia. E eu ouvi uma história uma vez que era de uma mãe, inclusive parece a história que eu tinha com a minha mãe, a minha história. Trabalhava muito e quando saía de casa muito cedo os filhos não tinham acordado e quando chegava em casa muito tarde os filhos já estavam dormindo. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, ela não tinha tempo nos dias da semana de estar com os filhos. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu fiquei com a minha avó, com a minha tia-avó. Elas me ensinaram muita coisa, fizeram muita lição de casa comigo. Né? Na época chamava assim, hoje ainda chama, inclusive. Mas dentro dessa história, essa mãe tinha um combinado com os filhos. Para eles saberem que ela passou por lá, ela deixava um nó no lençol. Então, quando eles acordavam, eles sabiam que ela tinha passado por lá e tinha lembrado deles. Então, não é necessariamente o tempo que se passa com o filho, mas a questão do tempo de qualidade. Isso é fundamental. Você sabe que eu trabalhei uma vida inteira, eu tenho 2 filhos, né? E realmente essa loucura, né? Eles foram para berçário com 5 meses e nunca saíram. Mas eu sempre experimentei tempo de qualidade, sempre dei tempo de qualidade, né? Então, se na semana um café todo sentado à mesa, que deixou uma memória afetiva, um café da tarde, as refeições juntos, parques, coisas onde a gente pudesse se conectar nas brincadeiras, porque isso realmente é muito importante, né? Isso diz muito
para a criança e mantém essa conexão, uma vez que você precisa trabalhar muito e essa vida corrida, né? E eu sempre penso, particularmente, tá, Felipe, para mim, ter filhos, independente de... é um ato de amor, né? Você está aqui para doar, você está aqui para fazer, você decidiu tê-los, né? E a educação é uma responsabilidade, está implícito para os pais. Sim. A gente sempre acha que é a escola. A escola tem um papel fundamental, né? Os pais também têm uma responsabilidade muito grande, né? De estar envolvido. Então, eu sempre fiz questão de cumprir com a minha parte nesse sentido, né? Isso é muito saudável e importante. E quando a gente volta nessa questão do tripé, de novo, eu sempre digo que é uma parceria da escola com a família. Não tem como fugir disso. E a partir do momento que a família terceiriza a responsabilidade para a escola, ou a escola culpabiliza completamente a família pelos resultados, você cria um movimento completamente ao contrário do que precisa Sim. existir. E, ao mesmo tempo, conforme a criança vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai ficando mais velha, maior é o papel dela dentro desse tripé. Sim. Mais impacto ela causa dentro desse tripé. E como a gente, enquanto pai e mãe, respeita isso, né? Pai, mãe, família, quem está com a criança, né? Como a gente mantém essa relação firme, né? Eu me lembro, assim, de episódios do meu filho mais velho, fala assim, eu odeio aula de língua portuguesa, eu odeio a professora. E aquilo se tornou um mantra, assim, sabe? E eu falava, olha, qual é o problema? Não, porque ela é chata. Nunca tinha um motivo plausível, ela era chata. Eu falava assim, aqui dentro eu vou fazer tudo o que for necessário para te ajudar. O que você precisa? E lá é ela. Naquela esfera, ela é a autoridade. Ela vai te ensinar, ela vai fazer o que for necessário. Se houver algum problema, você até pode trazer. Eu vou te ensinar, vamos sentar junto, né? Mas eu tenho que manter esse nível de respeito e parceria com a professora. Resumo, né? Em menos de 2 anos, tornou a professora referência na vida dele. Então, veja, às vezes tem aquela... Talvez seja um olhar de atenção, talvez a criança esteja pedindo naquele momento mesmo, né? Para a mãe parar e entender o que está acontecendo e sentar muitas vezes junto e dar essa atenção, né? Então, ficou essa lembrança, assim, para mim. Depois se tornou a melhor professora da vida dele, né? Assim, se tornou memorável, né? Então, é importante esse compromisso, essa responsabilidade, né? E esse respeito que a gente tem que ter. É o que você falou, é um tripé. Eu não consigo imaginar também se não tiver envolvimento do pai, né? Hoje a gente vê muito discurso de que aluno pode, porque está pagando, porque tem direito, não, porque o professor isso... E aí se perde nessa disputa, né? E eu entendo que não é uma disputa, um jogo de empurra, mas sim uma parceria. Do que você falou, eu poderia destrinchar para lugares completamente diferentes, vários aspectos. Mas nessa questão da relação com o professor, ela é muito simbólica. Nós estamos falando de uma figura de autoridade que simbolicamente representa a autoridade. Sim. E aí quando a gente fala, e existem diversos casos, tem até vídeos na internet, de momentos onde o estudante não respeita o professor. E aí eu deixo aqui um questionamento. Se essa criança ou esse adolescente não respeita o pai e não respeita a mãe, como que ela vai respeitar o professor? Eu diria mais, se ela não respeita o pai e a mãe e não respeita o professor, como vai ser na empresa? Com os colegas de trabalho? E no trânsito? E na academia? E no mundo? Como essa pessoa vai se comportar? Como se ela fosse realmente sem limites, né? O dono da verdade. Então, é uma construção... E eu me deparei por muitos episódios, né? No último ano do ensino médio, meu filho fez escola pública. Por uma questão financeira, eu precisei colocá-lo. E aí eu me lembro de uma reunião que, inclusive, era coletivo, 3 salas de terceiro ano do ensino médio, né? E uma das mães queixou-se na escola pública, uma escola no Brooklyn, né? Porque era um absurdo que o filho dela chegava atrasado e não podia entrar. E porque também estava sem a camiseta, não podia entrar. Onde já se viu. E aí eu falei, mas e no emprego, como vai ser? Como seu filho vai ser? Ela ficou me olhando e falei, a senhora está ensinando o seu filho a infringir as regras. Seu filho tem que seguir, a gente vive no mundo, é um coletivo, né? Então, assim,
a gente se perdeu um pouco nesse discurso, nessa liberdade excessiva, né? Eu vejo assim, vi naquele momento e ainda continuo vendo esse movimento em que a gente não consegue nem olhar na parceria e no respeito pela educação, professor, principalmente quando a gente está falando de escola. A gente vê também na pública, mas principalmente quando a gente vê escola paga, aquela história de eu estou pagando, eu posso, né? E é uma pena, porque aí você está formando quem para o mundo, né? Quem vai ser o seu filho, né? Talvez todos os professores já tenham passado por isso. Ah, mas eu pago o seu salário. Eu imagino que sim. É uma situação bastante delicada, porque veja, da onde será que aquela criança ou adolescente tirou que tudo se resolve com dinheiro? Ou que tudo é uma questão de dinheiro? Da onde veio? Veio de algum lugar. Sim. Então, existem diversos desafios na relação escola e família. Eu posso falar mais da minha relação enquanto escola para com as famílias. E aqui fica uma dica para todo mundo, né, que está procurando uma escola nova ou reflete constantemente sobre a sua relação com a escola onde o filho estuda, que é o seguinte: passe para a escola a maior quantidade de informações que você puder. É claro que a gente tem questões que são muito pessoais. E também tem muitas escolas que não estão preparadas e aptas a olharem para essas questões. Sim. Mas absolutamente todas essas informações, pelo menos no meu caso, me ajudam a entender aquele ser, que não sabe muitas vezes nem ele mesmo o que está acontecendo na vida dele. Então, passados, histórias que aconteceram nas escolas anteriores, ou se houve mudança de cidade, o que aconteceu nas outras cidades, ou o histórico antes de uma separação familiar, seja lá o que for, um diagnóstico neurológico, neuropsicológico, um trauma, todas essas questões fazem com que a escola consiga montar o quebra-cabeça. Porque na maior parte das vezes, esse histórico não é passado para a escola. E a escola, ela tenta montar esse quebra-cabeça, mas é como se você tentasse montar um quebra-cabeça com peças faltando. E conforme os meses passam, você vai achando as peças. Então você descobre uma história, aí o aluno tem uma crise, entra na sua sala e te conta alguma coisa que você não sabia, aí acontece algum problema, alguma situação de conflito social entre os colegas, do filho com outro filho, ou com o professor, e aí você tem que chamar a família, e a partir dessa conversa você descobre outras coisas, e aí você vai montando um quebra-cabeça que, se já tivesse montado, muito provavelmente teria evitado uma série de problemas futuros. Interessante isso. Talvez, então, Felipe, veja se eu estou certa. Talvez esse pai tenha que acreditar e confiar. Óbvio, naquela escola que ele está escolhendo. Então, Primordial. se eu escolhi que é aqui, eu preciso confiar. Preciso acreditar nesse trabalho. Preciso, inclusive, estar disposta a fazer a quatro mãos, né? Porque o filho é meu. A escola, ela tem um papel muito importante. Mas é o que você falou, esse tripé tem que estar funcionando. E aí entra até na questão do placebo. Sim. Interessante. Se a família e o estudante não acreditarem no trabalho da escola, o trabalho não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai, você tem que Não tem acreditar. Eu como. acho que a regra número 1 aí é acreditar. Eu acredito. Né? Óbvio, o pai tem que conhecer, ele tem que acreditar no valor, no que a escola passa. E tem que fiscalizar, escola, né? tem que como é o corpo acompanhar, docente, exatamente. quanto eles estão preparados. Avaliei tudo isso, eu tenho que acreditar. É o que você falou, a partir do momento que eu acredito, meu filho acredita, aquele tripé vai funcionar perfeitamente bem, né? Exatamente. Então, é esse olhar diferenciado. E, Felipe, uma pergunta aqui. Especificamente a Lectus ou todas as escolas particulares, elas começaram essa matriz de trabalhar com uma educação mais voltada para essa criança, pensando que no ensino médio, dali a pouco, ela vai empreender ou ela vai para o mercado de trabalho, né? Eu vi que você tem algo diferente. Isso é uma particularidade da Lectus ou isso já está nas escolas particulares de um modo geral? Sabe falar sobre isso? Olha... É a Business Academy, né? Isso. Eu estou pensando aqui como começar a história.
me formei no Lectus com 17 anos. Obviamente que por conta de toda a minha dedicação e por conta desse ambiente familiar saudável, porque o fato dos meus pais terem se separado não culpabiliza eles pelo jeito como eu interpretei a situação. Isso é muito importante. Então, talvez aí tenha algum pai, alguma mãe que já tenha começado a ficar preocupado. Puxa, eu fiz isso com meu filho. Não, você não fez nada com o seu filho. Isso é a sua vida, não é a vida do seu filho. Isso é bem legal você falar. A gente começou falando isso antes também, né, Felipe? O pai e mãe, ele está fazendo o melhor. Exatamente. Pode errar? Óbvio. Pode acertar? Óbvio. Mas, mesmo assim, a criança tem um olhar e uma interpretação na infância, que não necessariamente foi aquilo. Ou eventualmente foi aquilo. Ou, enfim, não é para apontar mesmo, nem culpabilizar aqui pai e mãe, né? Exatamente. Eu converso muito com os alunos sobre frases reflexivas. Eu gosto muito delas. No inglês, eles chamam de quotes. E uma dessas frases é: errar é humano, repetir o erro uma escolha. Então, não tem problema errar. O problema é continuar errando. Na verdade, não é nenhum problema continuar errando. O problema é criar um conflito. Uhum. Então, é você esperar um resultado e fazer as coisas diferentes que precisam ser feitas para você ter aquele resultado. Aí você vai criar um conflito. Uhum. Então, esse que é, do ponto de vista psicanalítico, esse que é o grande problema. Uhum. Mas, voltando, nós estávamos falando... Sobre a questão da escola e investir. Exatamente, do olhar diferenciado. Me formei no ensino médio com 17 anos. Por conta do desempenho, passei em 12 faculdades em administração e acabei escolhendo a ESPM. A partir daí, obviamente, eu comecei a enfrentar novos desafios. Para mim foi um choque muito grande de realidade, porque eu tinha uma expectativa acima do que deveria ser, eu acho. E isso também se deu pela forma como eu fui desenvolvido dentro da escola. Ainda que naquela época já existiam alguns diferenciais. Então, geralmente, quando você vai para a faculdade, você começa a ter um contato muito maior com trabalhos em equipe, com trabalhos em time, Sim. com divisão de tarefas, posições de liderança, apresentações... É mais comum na universidade. De trabalho. Sim. Você vai apresentar um trabalho na faculdade, ninguém quer apresentar. Uhum. É verdade. Ah, não, eu não vou falar. É verdade. Não, fala você, eu não vou falar, eu já fiz a minha parte, você que fala. Eu então faço fica trabalho escrito, eu monto. Exatamente, as pessoas ficam jogando uma para outra essa responsabilidade. E isso no Lectus, quando eu estudei, já era muito trabalhado. Então eu fui para a ESPM e eu fui geralmente a pessoa que apresentou os trabalhos. Eram geralmente 10, 12 trabalhos por semestre, às vezes mais, e eu praticamente apresentava todos. Então, isso já foi um diferencial. Mas, para além disso, eu passei uma série de desafios. Uhum. E depois, quando eu comecei a estagiar, já comecei a estagiar no Lectus e, principalmente, posteriormente, quando eu efetivamente comecei a trabalhar de forma efetiva, eu passei por outras dificuldades, por mais desafios. Como que eu penso o Lectus hoje? Eu penso assim: como que eu posso criar um ambiente que, para além do vestibular, vai fazer com que esse estudante, saia daqui com a maior quantidade de habilidades e de competências para enfrentar os desafios que muito provavelmente ele também vai enfrentar, assim como eu enfrentei. E aí eu me uso como referência. Ou seja, quais foram as minhas maiores dores, para além também de todos os estudos que eu faço constantemente, porque hoje a gente tem aquele termo que é o lifelong learning, a gente nunca mais vai parar de estudar, Sim. nunca mais pode parar de aprender. Antigamente era diferente. É um aprendizado contínuo. Hoje é contínuo. Então, no meu entendimento, o que um ser humano precisa hoje para se destacar? Porque eu quero que os meus alunos se destaquem. Eu não quero que os meus alunos sejam mais um no meio da multidão. Não é por isso que eu tenho escola. Não é por isso que eu continuei o trabalho do meu pai, porque eu tive a opção de não continuar. Aliás, a gente nem fechou ainda essa conclusão, esse tema. Mas hoje,
E tudo isso que eu vou falar, levo na minha vida. E tento passar para as pessoas, não só na escola, mas também nas minhas redes sociais, nos meus ciclos de amizade. Um ser humano hoje precisa de educação financeira. Todas as pessoas, independentemente da carreira que elas escolham. Isso é fundamental. Quanto antes esse contato com a educação financeira começar, melhor vai ser o resultado, principalmente quando a gente leva em consideração os juros compostos nos investimentos. Isso deve ser os primeiros anos, né? Da criança já tem que começar a aprender. Então, lá na escola tem muitos alunos que recebem mesada. Muitos deles, por conta dessas aulas de educação financeira, que a gente chama de personal finances, porque elas são em inglês, já começam a poupar. Mas muitos ainda têm dificuldade, porque começaram a ter, apesar da gente já ter essa disciplina há 6 anos na escola, muitos entraram recentemente, não estão há 6 anos na escola. Então, culturalmente no Brasil, ainda isso é bastante engessado. Sim. Porque também é muito complicado, veja. Aquele estudante a gente não tem nenhuma esfera. Na escola pública não se fala sobre isso, né? Então, veja, pais endividados que ensinam esses filhos a se endividar desde cedo, a não entender o valor, né, da moeda, o que eu faço com isso, como é que é a gestão desse dinheiro, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, né? Exatamente. Então, você pega aquela questão do exemplo... não estamos preparados para isso. Exatamente. Você pega aquela questão do... E esse, na verdade, na minha opinião, é um dos indícios de que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido. Não porque parte muito da educação a questão do país ser desenvolvido ou não. Mas veja, olha como o desafio é grande. Se na escola está tendo esse estímulo de olhar para a parte das finanças e em casa é o contrário, olha como a escola tem limites de influência. E se mesmo assim, se a gente no discurso, né, a gente fala assim, dificilmente uma pessoa vai falar que é certo você financiar um carro novo sem ter dinheiro para pagar esse financiamento. Ou sem ter uma provisão para fazer esse pagamento. Mas a maior parte das pessoas no Brasil faz isso. Então, não adianta o pai e a mãe falar assim, filho, você precisa tomar cuidado com a sua mesada, com a gestão do seu dinheiro, você precisa cuidar da sua saúde financeira. E eu também faço isso, só que na prática isso não acontece. É o carro que está sendo financiado sem ter renda para pagar esse financiamento. É aquela viagem que ao invés de ser paga antes dela acontecer, ela é parcelada e a pessoa viaja e vai pagar a viagem depois que viajou. Então, são uma série de coisas que acontecem que o filho vai tendo como exemplo. Muitas vezes, acaba tendo como contra-exemplo. Mas pode ser que isso não aconteça. E aí... É mais comum o contrário. Aí é uma decisão daquele adolescente que depois vira adulto de romper um ciclo negativo. Sim. Porque a tendência das gerações é de repetência de ciclos. E interromper esse ciclo requer uma ampliação de consciência, né? E nem sempre isso chega tão cedo. Quando chega, né? Às vezes chega muito mais tarde, enfim, se você não está propício, se o meio não facilita, se você não tem alguém que vai ser esse contágio social que vai te levar para discutir um assunto ou te falar, dificilmente isso chega. Então, é esse ciclo repetitivo, onde você vê o endividamento do país, das pessoas, o que elas valorizam comprar, um iPhone parcelado em não sei quantas mil vezes, e é um valor que se perde, né? Assim, está totalmente fora. E sim, eu concordo com você, não tenho dúvida, na verdade, né? Quando você vê um país que não investe em educação, é o resultado de um país subdesenvolvido mesmo. E olha como as coisas são reflexos umas das outras. Eu falo muito na escola que o estudante ele é reflexo da família. Isso, a expressão que a gente usa, né? Batata. Mas veja o que acontece no governo do nosso país, independentemente se é A ou B. Sim. Olha a dívida financeira que o país está atualmente, que é uma herança de muitos anos já. Se eu não me engano, a gente está com 9 trilhões de dívida. Desde que eu me entendo por gente, a gente já tem, né? Já tem dívida. Então, assim, é a população que escolhe os governantes e os governantes direcionam o país para uma situação de dívida. E, na verdade... Que é um reflexo do comportamento da população. Exato. A gente escolhe um governante que é muito parecido conosco. A gente vai colocar alguém lá que vai nos simbolizar, né? Isso é importante até a gente ter essa atenção, porque
eu me lembro que numa discussão na faculdade, um dos professores me disse isso, né? Cada povo tem um governante que merece. Eu queria pular, assim, eu dava pulos com aquele meu discurso idealista, não sei o quê. Essa idade é chave. Depois você fala, é isso mesmo. Cada povo tem o governante que merece mesmo. Ele elegeu alguém que é a sua semelhança, o seu valor, o que ele acredita. E se ele não fez diferença, é porque ele é exatamente aquilo. Exatamente. É triste. Eu sou bastante esperançoso. Se não fosse, não trabalharia com educação. Sim, não tenho dúvida. Quem está na Mas educação está firme na esperança e no movimento de mudança. Né? exatamente, é aquela questão da gota no oceano. Sim. A gente pode não conseguir mudar o oceano todo, mas aquela gota vai reverberar de alguma forma. Com certeza. Então, educação financeira é um dos pilares. O outro pilar, inteligência socioemocional. Então você trabalha inteligência emocional de fato? Existe aula disso. Perfeito. Sim. Incrível. E o que é trabalhado nessas aulas? Emoções, comportamentos, reflexões, autoconhecimento. Então, são momentos onde os alunos conseguem fazer dinâmicas, compartilhar frustrações e mergulhar dentro de si. É claro isso que deve gerar um ambiente de respeito incrível quando você começa a permitir que as pessoas se comuniquem sobre as suas emoções, né? Exatamente. É um trabalho muito desafiador. Imagino. Mas, como tudo que é desafiador, a recompensa é muito grande. Verdade. Também. Então, esse é outro trabalho. O outro trabalho são as aulas de medicina social. Medicina social? Exatamente. Por que tem esse nome, medicina social? Isso, inclusive, alguns cursos de graduação de medicina têm essa matéria. Medicina social é a junção da parte social com a parte da saúde, óbvio. Uhum. Né? Na parte da saúde, o que os estudantes aprendem? Hábitos saudáveis. Então, a importância da prática de atividade física, a importância de ter uma dieta balanceada, como fazer uma dieta balanceada, o que são carboidratos, gorduras, proteínas, sais minerais, importância do sono, da rotina, do sono regular, da higiene mental antes de ter um momento de sono. Então, tudo isso é trabalhado nessa aula. E, paralelamente a isso, também a questão social. Então, vivemos em sociedade. Sim. Como qualquer sociedade, existem pessoas em situações de vulnerabilidade. E não só pessoas, também animais. Uhum. Então, a gente faz com que os alunos desenvolvam este olhar. Nós somos de uma escola particular, então, muitas vezes, esses estudantes vivem em bolhas. Mas existe mundo para além das paredes da escola, um mundo para além dessas bolhas. Sim. Então, primeiro trimestre, a gente tem uma ação solidária numa instituição da prefeitura que acolhe as crianças nos contraturnos escolares. Então, é a ação solidária. Isso quer dizer que a tua escola recebe... Não, a gente vai até esse local. Vai até esse local. Então, essa campanha no primeiro trimestre, já como é perto da Páscoa, a gente faz de ovos de Páscoa. Então, a gente faz toda uma campanha de arrecadação e a gente leva alguns dos alunos para irem entregar esses ovos para essas crianças. Geralmente é uma média aí de 150, 200 ovos que a gente consegue levar para essas crianças. Bacana. E simbolicamente é algo importante. Elas ficam muito felizes. Porque muitas vezes aquelas famílias não têm condições de comprar um ovo de Páscoa. Eu acho que é uma troca incrível. A criança que sai da bolha e consegue ver que existe um mundo de verdade fora da bolha dela, que está aí, né? Exatamente. Ela vai ter que viver com esse mundo. Por mais que ela tenha um carro blindado, por mais que ela tenha um motorista, ela vai ter que viver com essa realidade porque está aqui. Você não vive na bolha. Né? Você vai sair em um momento, principalmente quando você é jovem. E essa criança que está recebendo do outro lado, né? Entender que ele é parte, né? Eu acho que isso nos torna completamente iguais, assim. Desenvolve essa empatia. Muito, muito bacana esse pilar, bem interessante. Uma das minhas professoras da especialização em psicopedagogia, ela disse uma frase que eu achei fantástica. Ela falou o seguinte: somos todos diferentes, mas iguais das nossas diferenças. Exato.
Então, para além de passar a parte teórica para os estudantes, é muito mais impactante eles estarem fazendo na prática. Primeiro trimestre tem essa ação. Segundo trimestre tem uma ação num lar de idosos, que a gente faz também, que a gente faz doação de comida, alimentos não perecíveis. E a gente consegue uma quantidade bem legal, toda a comunidade escolar se une, às vezes a gente consegue parcerias com empresas e, via de regra, a gente consegue aí 0,5 tonelada de alimento, Muito é bem bom, legal. bem significativo. E aí a gente vai, passa uma manhã lá com os idosos, eles que têm uma carência afetiva muito grande, porque cada um deles tem uma história muito complicada, assim como as crianças, de abusos, de abandono, ingratidão e uma série de coisas. Então, para eles faz total diferença. E a gente vê isso e fazer o bem faz bem. Faz isso, Não com é? certeza. E no último trimestre, a gente tem a ação solidária com animais. Então, a gente faz um dia na escola pet friendly, e aí todos os alunos levam seus cachorros, gatos, a gente faz uma grande bagunça. E junto com essa bagunça, nós arrecadamos doação em dinheiro ou então em ração para uma ONG que faz todo um trabalho com mais de 600 cães, de cães em situação de vulnerabilidade. E aí, nesse dia, alguns cachorros são levados para a escola para adoção. Então, essa é uma das matérias. Depois nós temos também Lego Education Plus, onde os alunos aprendem robótica e programação em inglês com o material da Lego. A Lego tem um lema que é o lema Aprender Brincando. E isso eu faço questão de fortalecer, principalmente nos anos iniciais lá na escola, que inclusive foi uma das coisas que eu fiz depois que eu assumi a escola. Hoje nós temos berçário, Fundamental 1, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. E aí eu volto naquela questão da sublimação. Ensino médio, não. Nós temos. Ah, tem também, tá. A gente continua tendo o que a gente sempre teve. Sim. Mas por que a questão da sublimação? A fase que eu mais sofri foi na minha infância. Como que eu sublimo esse recalque que eu tive frente à dor que eu senti neste momento? Eu retribuo de uma forma que é aceitável socialmente. Bacana. Então, eu preencho esse buraco que ficou causado por conta dessa dor. Eu dou utilidade à minha existência. Muitas vezes isso está associado ao nosso propósito. Dentro do meu processo psicanalítico, lá perto, eu tenho 27 anos, lá perto dos meus 22, 23, que foi quando de fato eu decidi assumir a escola. Porque no começo eu era formado em administração, sou, né, ainda. Mas formado em administração, eu falava assim, não, se eu precisar, por exemplo, de uma coordenadora, eu vou contratar. Eu não vou trabalhar com educação, isso não é a minha praia. Meu negócio é administrar. Entendi. Meu negócio Ou é seja, finanças, só finanças, gestão, não quero mexer com a educação. E aí a gente teve também a pandemia. Foi mais ou menos nessa época aí, 2021, 2022. E isso me fez ressignificar uma série de coisas, porque nesse momento a escola passou uma crise muito grande. Apesar da gente ser pioneiro na questão de tecnologia em sala de aula, há 12 anos atrás... online, tudo funcionou. Exatamente. Há 12 anos atrás a gente trabalhava com iPads, cada estudante tinha um iPad. Meu pai sempre foi muito visionário. Então, apesar da gente só ter mudado o ambiente, que era físico e passou a ser virtual, já tinha toda a estrutura e o treinamento, foi muito complicado. E nesse momento eu tive a oportunidade de continuar com a escola ou não continuar com a escola. E aí a gente entra na parte do empreendedorismo, que é outra vertente que a gente podia ficar falando aqui horas. Sim. Eu comprei essa briga porque eu dizia para o meu psicanalista, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei no que eu sou útil. Eu não vejo sentido. Eu sempre refleti muito filosoficamente da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que estamos aqui, para além de uma questão religiosa. E ele falou assim, Felipe, por que ao invés de você descobrir o seu propósito, você não cria um?
E isso foi impactante para mim, porque isso me norteou. E a partir desse momento, teve todo também um trabalho frente à minha relação com meu pai, à minha relação com minha mãe, principalmente com relação ao meu pai, do que aquela escola simbolizava para mim e dentro da nossa relação. Então, houve um momento de sucessão. E a partir de então, o meu propósito é transformar vidas através da educação. Ou seja, nasceu aí o teu propósito. Que incrível, que história Exatamente. linda, né? E aí, terminando a questão das aulas que tem como objetivo fortalecer e preparar eles para a vida, e não apenas como objetivo único o vestibular, nós temos também, para fechar todo esse pacote, o International Program. Então, a gente tem um programa bilíngue muito forte. Ano que vem, a gente vai para 10 aulas em inglês na escola, com exames de Cambridge. Esse ano, fechamos parcerias com 2 universidades nos Estados Unidos. Então, os alunos já conseguem uma condição financeira de desconto enorme com essas 2 faculdades. Então, hoje, o que se paga numa faculdade de ponta aqui no Brasil, você com esse valor consegue fazer 2 majors, que são 2 graduações nos Estados Unidos, com moradia, alimentação em campus e ainda podendo esse estudante receber o salário de $1.500 por mês. Bacana. Que dá R$9.000. Ele praticamente trabalhando como garçom, atendente de supermercado ou qualquer outra função básica, consegue pagar a própria faculdade, ficar fluente em inglês e voltar com um grande diferencial aqui para o Brasil, se voltar. Então, fechando todo esse pacote, nós temos as aulas do Business Academy. Essa disciplina foi uma disciplina que veio... Logo quando eu saí da faculdade, comecei a estagiar. Antes de eu sair, na verdade, quando eu comecei a estagiar na escola, eu já pensei muito na questão da metodologia ativa, que é basicamente o aluno como protagonista. Então, o professor deixa de ser detentor do conhecimento e passa a ser mediador do conhecimento. Perfeito. E o aluno assume o papel principal. Por isso que é tão importante saber fazer a pergunta certa. Escola forte não é a escola que reprova o aluno. Escola forte é a escola onde o aluno aprende dentro de sala de aula. E se o aluno não entendeu uma explicação ou não compreendeu algum conteúdo, ele precisa perguntar. Eu vejo muitas histórias, muitas escolas onde não é permitido perguntar, não é permitido debater, não é permitido discordar, não é permitido conversar e por aí vai. Desenvolver própria opinião. Então, a partir daí, você, de fato, está formando copiadores de lousa, ouvintes de aula, fazedores de prova. Sim. E você está podando as potencialidades do ser humano. Né? Assim, do ponto de vista educacional, é criminoso. Sim, é criminoso. No meu ponto de vista, né? Eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso com estranheza. Mas eu concordo, porque eu particularmente acho que educar é como o ato de salvar vidas de um médico. Não é diferente. É minha opinião, né? A minha primeira formação, eu falei para você, é pedagogia, embora eu nunca fui para a sala de aula, né? Eu sempre pensei que é um compromisso que você tem. E um professor pode, sim, ajudar numa construção. Ou também pode ser alguém que vai, com uma palavra ou com um ato, com uma coisa, destruir também, né? Daí também se trabalhar a inteligência emocional com esses professores. Mas eu penso como você. É tamanha responsabilidade, né? Perfeito. A partir disso, da questão da metodologia ativa, eu fiquei pensando, bom, esse ser, ele, apesar de hoje em dia, ele precisar saber muito de pouca coisa ao invés de pouco de muita coisa, porque você ganha dinheiro se você souber se destacar e ser referência em alguma área. Não tem como você fazer isso em todas as áreas. Por isso que é uma insanidade você querer obrigar ou ter como régua com que todos os alunos sejam muito bons em todas as matérias. E fazer com que eles reprovem de ano por conta disso. Eu pensei, e por conta, obviamente, da minha formação, a administração é a capacidade de você conseguir enxergar as coisas com o zoom out.
aí usando até um termo da parte junguiana, esses estudantes precisam ter a capacidade de pegar todos esses conhecimentos, essas aprendizagens, e trabalhar elas em conjunto para pensar em soluções criativas para os problemas. Porque um trabalho ele tem valor a partir do momento que ele resolve algum problema. Então, se o aluno não souber pensar em soluções, ele não vai ter utilidade para a sociedade. Não. Então, eu comecei a pensar, há 6 anos atrás, em uma disciplina que seria multidisciplinar. Ou seja, queria conectar todas as outras disciplinas. E aí, como tudo que é inovador, a gente tem um longo processo de aprendizagem pelo caminho. Sim. E eu tentei fazer isso de diversas formas. Até que, então, este ano, nós decidimos arriscar. Até a comunidade escolar levou com muita estranheza. Eu acho que se tivesse uma odd, né, a questão das apostas, se ia dar certo ou errado, a maioria ia apostar que ia dar errado. Mas a gente montou um curso onde, e eu falo a gente porque fui eu com mais 2 colegas, um deles, 2 amigos, um deles que se formou comigo na escola e hoje trabalha em startups, e outro que não se formou comigo, mas eu conheci depois e hoje é o meu colega, também dá aula comigo, um professor colega. Então, a partir desse curso, os estudantes, no período anual, eles têm que desenvolver um plano de negócios de uma startup. E tudo começa fazendo com que eles desenvolvam ou aguçem a habilidade de enxergar oportunidades no mercado. Ou seja, quais são os problemas que existem no mercado? A partir desses problemas, quais são as soluções que eu posso pensar que resolvem esses problemas? E então, dessa forma, eles começam a se apropriar do projeto. E aí desperta, né, essa coisa do interesse, do pensar, da curiosidade, como onde tem um problema, como para resolver, né? Isso passa a fazer parte da criança, né, do adolescente, do jovem, isso internaliza isso. A gente começa a fazer isso, todas essas disciplinas, a partir dos 11 anos. E a gente está já plantando sementes nos anos anteriores, né, nos anos iniciais. Mas então, dessa forma, eles se apropriam e aquela questão de não ver sentido no que eles estão fazendo ou no que eles estão aprendendo não existe mais. Acaba, passa a ter total sentido. Porque eles que escolheram. Sim. Não fui eu que determinei. Muito bom. E a gente já cometeu esse erro em outros anos, de determinar. A partir disso, a gente, ao longo do ano, conforme eles vão enxergando problemas, a gente vai apresentando ferramentas de marketing, de administração, conceitos econômicos, finanças, design thinking, parte do branding, desenvolvimento de marca, várias ferramentas administrativas. Uma delas, por exemplo, o Business Model Canva, que é um template do plano de negócios. Então, o que é a minha empresa? Você olha para aquela tabela, você sabe do que se trata aquela empresa. Então, no final do ano, eles têm uma banca, a gente chama algumas pessoas de fora, alguns profissionais do mercado, e eles têm que fazer um pitch de vendas. Acho que a maior parte das pessoas aqui conhecem aqueles programas tipo Shark Tank e por aí vai. É exatamente a mesma coisa. Eles têm que fazer um pitch de vendas para a banca, vendendo a ideia deles. Então, a gente ensina para eles os fundamentos gregos do discurso, como fazer uma venda. Vai reprovar? Pergunta que não quer calar. Exatamente. Essa disciplina ela pode reprovar. Todas as disciplinas elas podem reprovar. Mas o grande lance tem um caso que aconteceu esse ano, a gente estava falando dos cases, todo ano tem vários, que é um aluno que tem muita dificuldade de estar dentro do ambiente de sala de aula. Ele tem o diagnóstico, é importante as pessoas saberem para contextualizar, de TDAH e de TOD. Não vou entrar aqui no mérito do que exatamente isso significa, mas assim, existem dificuldades cognitivas. Então, é um aluno que tem um perfil
ele se desconcentra rápido, ele precisa sair da aula algumas vezes porque perde a concentração, precisa dar uma volta pela escola para respirar, precisa estar fazendo coisas ativamente, porque se ele estiver numa escola conteudista, ele vai dormir, ele não vai se interessar. Tem a questão do comportamento opositor frente a orientações, frente a ordens. Então, tem todas essas questões comportamentais. Mas quando ele vai fazer um pitch de vendas, por exemplo, se destaca. Ele faz com maestria. Até porque ele é essa pessoa um pouco mais que precisa desse movimento. Faz né? com maestria. Que interessante. Olha, que olhar diferente. Então, assim, como que você vai dizer... Vamos supor que esse aluno ele não consiga atingir a média em matemática. E, teoricamente, reprove. Né? Vamos supor que o conselho de classe não ajude esse estudante e ele reprove. Isso acho que nem vai acontecer, tá? Mas vamos colocar esse cenário hipotético. Faria sentido esse estudante, vamos supor, se ele estiver na 3ª série do ensino médio, ele reprovar? Para mim, não. E se ele tiver entrado já em 3, 4 faculdades? A gente já viu situações. Eu não posso abrir os casos, Claro, mas assim, claro, tem óbvio. vários exemplos disso. Uhum. Exemplos, inclusive, de alunos que tiveram colocações, assim, excelentes. Foram, inclusive, os melhores nessas colocações. Né? Já tive caso de aluno que reprovaria. Pois é. A gente não reprovou. Ou seja, Jamais faríamos isso. vocês têm um olhar diferenciado. Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, a escola, ela tem que, essencialmente, desafiar os alunos. E aí, cada um de um jeito diferente. E isso é porque as pessoas desafiador. são diferentes. Porque elas são diferentes. As escolas têm que saber desafiar os alunos na medida certa. E, ao mesmo tempo, saberem dar segurança para as famílias do jeito certo. Porque as famílias precisam de paz. É verdade, é verdade. O que acontece hoje? E eu posso falar porque eu recebo esses alunos. O Lectus é uma escola que faz reclassificação. A gente tem... eu penso que a escola que faz esse processo de reclassificação da maneira mais séria e humana possível. A reclassificação é uma segunda chance. Aquele aluno que reprovou, ele tem a possibilidade de fazer a reclassificação. E conseguindo atingir os parâmetros necessários, ele continua o percurso dele sem ter que refazer um ano inteiro. Perdi agora a minha linha de raciocínio. Eu estava falando... Desse trabalho diferenciado, né? Do olhar que vocês têm no individual para cada aluno. Sim, perfeito. Boa. Eu vejo que a maior parte das famílias hoje tem como preocupação, e parece bizarro isso que eu vou falar, mas é o que acontece. A maior preocupação da família não é com que o filho seja feliz e consiga descobrir e desenvolver a potencialidade que tem, ou as potencialidades. A maior preocupação das famílias é com que o filho não repita de ano. É triste, né? Assim, não ter esse Olha olhar o ponto pro ser humano, né? que a gente chegou. Verdade, verdade. As famílias têm medo das escolas que são consideradas as escolas fortes, têm medo que essas escolas reprovem os filhos delas. Olha só o que Então, se criou, né? Então, assim, ao invés da preocupação ser a felicidade, ser o desenvolvimento pessoal, ser a capacidade de responder a pergunta quem sou eu, e a partir disso seguir com a própria vida, o estudante estando preparado para enfrentar os desafios que a vida vai trazer, porque são vários, a família fica olhando para a média. É muito triste isso, né? E olha como esse efeito ele é um efeito cultural e que acontece em cascata. Quase como um efeito dominó. Se essa é a preocupação das famílias, consequentemente, qual que é a preocupação dos estudantes? É não repetir. É a média também. É a média. Eu estou estudando para tirar a média. A média. Só que, veja, quando a gente pensa
no conceito da palavra média, aquele que pensa na média ou está na média é medíocre. Essa palavra é forte. É forte. Mas ela diz isso. Ela traduz, Ela o que esse Exato, processo representa. E aquele que é medíocre, que está na média, tem resultados medíocres, medianos. Que é importante aqui. Medíocres, é mediano. A média é isso, né? Exatamente. Para não ferir. Porque acho que a gente usa muito medíocre, às vezes com uma questão entonação pejorativa. Pejorativa e que ofende, né? E se você parar para pensar, é a média. É isso. Basicamente... E ele vai ficar no mediano a vida basicamente, inteira, né? O Cortella fala uma coisa muito interessante nesse sentido. E ele fala... Eu ouvi há muitos anos atrás ele falando sobre o capricho. E eu acho que é um jeito importante de você ver aquele que é medíocre, ou seja, aquele que faz o mínimo que precisa ser feito para receber o salário ou para passar de ano, tá? E passa a fazer para além do que ele precisaria fazer. E aí ele dá o exemplo da mãe dele, que quando ele vai comer na casa da mãe, a mãe faz uma macarronada e por mais que a macarronada não tenha nem molho, ela coloca um tomate cereja e um manjericão por cima quando finaliza o prato. Ela não precisaria colocar esse tomate cereja e nem esse pedaço de manjericão, porque na prática não vai fazer tanta diferença no sabor do prato. Ele tá com fome, ele vai comer, ele brinca, né? Se eu tiver com fome na hora, eu como pedra se ela colocar no prato. Mas ela coloca. E aquilo dá um toque diferente. É o detalhe. Né? Então, aqueles que têm capricho, eles não estão preocupados com o mínimo que precisa ser feito. Mas o melhor. Eles estão preocupados em dar o melhor que eles têm para oferecer. Isso é muito bom. Felipe, eu amei essa conversa aqui. Eu acho que é um assunto de educação que você vai ter que voltar, sentar aqui de novo, porque a gente tem muita coisa para falar sobre educação. Eu acho que é lamentável que nem todas as pessoas ainda olhem, né, com esse olhar de compaixão e de amor mesmo para o que é a educação, porque é como a gente muda a história, a nossa própria história, a história do coletivo, a história do país, né? É lamentável. Admirável o trabalho que você tão jovem já faz, né? Assim, envolvido mesmo, da cabeça aos pés com a educação, com o ato mesmo de educar, né? Estar ali como um movimento de mudança, né? E você faz isso, e eu entendi aqui, com um diferencial. Isso é muito bacana, é admirável, né? Então, parabéns, antes de mais nada. Foi um prazer te receber aqui, mas já fica o convite para a próxima, porque a gente vai ter outros assuntos para falar. Eu queria que você deixasse aqui, nas redes, por favor, como é que as pessoas encontram você. Eu quero falar com você não só sobre a escola, eu quero entender mais. Como é que eu chego no Felipe, como é que eu chego na Lectus? Você pode passar aqui para a gente, por favor? Claro, com certeza. Somente antes eu gostaria de agradecer bastante também o convite. Uma coisa bastante diferente para mim, porque é o primeiro podcast que eu participo. Gostei muito de te conhecer. Obrigada. Quero conhecer mais o seu trabalho. A gente conversou aqui antes da gravação. E eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente acredita e com o que a gente faz na escola. Então, de verdade, muito obrigado pelo convite. Será um prazer vir aqui mais vezes. Penso que tem muitos temas que a gente pode conversar. E pensando na questão da educação, eu acho que o mais importante é nós darmos o exemplo. Sim. Muito então, bacana. É o que a gente falou muito aqui. Para além de falar apenas sobre as coisas, faça. Então, assim, a gente conhece as pessoas pelas atitudes que elas têm, não pelas coisas que elas falam. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma delícia a conversa. É difícil falar tanta coisa em tão pouco tempo, passa tão rápido. É verdade. Mas, indo agora para a questão das redes sociais. Gente, minhas redes sociais, Instagram, que é a que eu mais utilizo, é fe.domingues. Meu nome é Felipe Domingues, né? Então, fe.domingues. O Instagram da escola já está lá na minha bio do perfil. Então, Colégio Lectus. Se vocês quiserem entender um pouco mais a nossa proposta, o que a gente faz, o que a gente acredita. Eu penso que é para onde o país deve caminhar
nos próximos anos. Eu pensei que após a pandemia esse olhar já ia começar a se intensificar, mas na verdade a minha sensação é que foi para o sentido oposto ainda mais. Parece que a preocupação maior era correr atrás do tempo que foi perdido por conta da pandemia, que as escolas ficaram fechadas. Né? Então, aquela correria cada vez maior por conteúdo. E uma mensagem que eu posso deixar aqui, parece um pouco repetitivo, e isso já foi dito em muitos lugares, mas nunca desistam dos seus sonhos. Os desafios, eles sempre vão surgir. E no final do dia, não é o quanto você faz em um dia que conta, mas o quanto você faz em vários dias seguidos. As coisas acontecem de dentro para fora. Então, se você quer mudar a sua vida profissional, se você quer mudar a sua vida familiar, ou se você quer melhorar a sua saúde, se você começar em um movimento de disciplina, e o que é disciplina? Disciplina é você fazer as coisas que precisam ser feitas para que você tenha o resultado que você quer ter, por mais que você não queira fazer naquele dia. Porque é impossível a gente ter motivação todos os dias. Né? Então, não desistam desses sonhos, porque o resultado vem. Não tem como não vir. Então, continuem nessa busca contínua por evoluir, porque eu entendo que a vida, ela se resume nessa grande complexidade de estarmos constantemente aprendendo para evoluirmos e, a partir disso, compartilharmos aquilo que a gente conseguiu absorver e aprender. É isso que vai tornar a nossa existência útil e com significado. Eu concordo com você. É por isso do Muito Mais Consciência. Ele nasceu, inclusive, do ato de compartilhar. Fazia muito sentido para mim as pessoas que transformaram minha vida em algum momento passarem por aqui, falar para que alguém que ouça também possa sentir a diferença na sua vida. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu convite. Queria deixar uma simples lembrancinha do Muito Mais Consciência para você. Poxa, muito obrigado. De coração, Michael Baggs. Espero que você faça que legal. Bom uso aí. Tenho certeza que temos muito ainda a fazer em conjunto. E, com certeza, geralmente falam que a primeira vez a gente nunca esquece. Né? Isso é então, verdade. nunca vou esquecer dessa primeira bom. vez. Fico muito feliz. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Esse podcast está patrocinado pela Sinergia. Sinergia tem soluções em tecnologia para a sua empresa. Solução em cloud, banco de dados, tudo você pode com a Sinergia. Mas o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Tudo. Porque como nós, Sinergia acredita que consciência transforma. Obrigada, Sinergia. Esse conteúdo foi bom? Educação sempre muito importante. Compartilha aqui, nas redes. Manda para alguém, curte lá. Manda para as pessoas que você ama e que acha que é importante esse tema. Nos vemos na próxima.